em cima aqui, ó. Deixa eu colocar. Porque transparente é ruim de ver. Tá frio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, né? Em um ângulo totalmente diferente. Vocês estão na cozinha da minha casa e a gente vai fazer um pudim hoje. Estou aqui com o liquidificador, o leite condensado, o leite e os ovos estão aqui embaixo. A gente vai fazer esse pudim porque a gente está comemorando hoje 2.000 seguidores. Gente, 2.000 pessoas me acompanhando aqui no YouTube. Estou muito feliz por cada um de vocês que estão aqui assistindo meus vídeos. Muito obrigada a cada um de vocês. E enquanto o pudim vai tomando forma, né, enquanto eu vou preparando ele, todas as etapas, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre uma coisa muito comum na minha vida, né, e que eu já compartilho com vocês, que é a minha deficiência visual, a baixa visão. Então, bora preparar o pudim e aprender um pouquinho mais enquanto ele vai ficando pronto. Bom, enquanto eu vou colocando aqui os ingredientes do pudim para a gente começar a preparar ele, a gente vai conversar sobre o que é a baixa visão, né? A baixa visão, para quem não sabe, é uma deficiência visual na qual a pessoa ela enxerga algumas coisas, porém outras coisas não. E essa questão de enxergar algumas coisas e outras não traz várias consequências, traz várias dificuldades na vida de quem vive essa realidade, como no caso da minha. Então, no dia a dia, a gente enfrenta várias dificuldades, vários desafios, como, por exemplo, não conseguir ler placa de letreiro, de ônibus, não conseguir identificar qual é o Uber, porque a placa a gente não consegue ler. Então, várias situações do dia a dia são bem complexas, né? Coisas simples que a gente precisa fazer, mas que muitas vezes a gente não consegue. Então, por exemplo, ler um manual de instrução, conseguir enxergar um QR Code, né? Nem um QR Code, na verdade, conseguir identificar o que tem ali naquela embalagem do alimento, a gente muitas vezes não consegue. Por exemplo, aqui a gente tem um leite condensado, certo? O nome Piracanjuba, que tá grande, eu consigo enxergar. O preço eu já não consigo, certo? Aqui eu também consigo, ó, leite condensado semi-desnatado, eu consigo enxergar. Tem algumas coisas aqui que eu já não consigo, essas coisas aqui, por exemplo, não dá. Então, assim, é viver no meio termo, é você conseguir enxergar algumas coisas e outras não. E isso, muitas vezes, acaba dificultando, né, a nossa vida. E além dessas inúmeras dificuldades, né, que eu citei com vocês aí que a gente tem, a gente também ainda passa por várias situações da sociedade mesmo, né, de viver em sociedade. Por exemplo, pessoas que não acreditam na gente, que acham que a gente está mentindo, quando na verdade a gente só está querendo ganhar um espaço, querendo mostrar a nossa deficiência visual. Acabei derramando um pouco do leite condensado, abrindo no lugar errado, mas enfim, ó. Ter baixa visão é isso. Você vai fazer uma coisa, acaba sujando tudo, mas enfim, acredito que vai dar tudo certo. Vamos continuar fazendo aqui. Calma aí, o leite condensado, que eu melequei todo porque eu abri no lugar errado. Enfim, e então a baixa visão ela afeta o nosso psicológico, né? A gente acaba vivendo de uma forma diferente, porque coisas simples a gente não consegue fazer, as pessoas julgam a gente, então assim, não é fácil. E criar conteúdos aqui para a internet, para trazer um pouco de conhecimento, de informação sobre a nossa deficiência, para que mais pessoas conheçam ela, né, e possam ajudar a gente quando a gente precisa, foi uma forma que eu encontrei de entender o meu lugar no mundo, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, o que eu vim fazer aqui, né? Vim com uma deficiência visual muito complexa, na qual me limita de fazer algumas coisas, e ainda tem os olhares, os preconceitos e tudo mais, e eu fiquei por um tempo me questionando, né, qual é o meu lugar no mundo, o que eu vim fazer aqui. E aí depois eu entendi que compartilhar o que eu sei, trazer o conhecimento que eu tenho sobre essa deficiência para ajudar não só outras pessoas que têm deficiência visual como eu, mas também de conscientizar outras pessoas é um ponto forte que eu tenho. E eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui acompanhando o meu trabalho. Já coloquei aqui o leite condensado, né? Agora vou colocar aqui a água
a mesma medida de leite, na verdade. Só que como eu vou usar leite em pó, então eu tô colocando aqui a água, tá? Me afastei aqui um pouco para lavar um pouco a mão, mas ainda bem que eu tenho esse microfone, que aí eu posso conversar com vocês enquanto eu faço essas coisas. Agora eu venho com o leite em pó. E esse leite condensado é mais ou menos 395 gramas. A cada 200 ml de leite em pó, quando eu vou fazer, eu coloco 2 colheres cheias dessa. Então eu vou colocar 3 para ficar bem generoso, né? E assim, gente, desculpe a minha voz, tá um pouco poém, né? É porque eu tô um pouco com a garganta inflamada e um pouco gripada. Então eu nem posso falar muito alto. E também às vezes sai a entonação diferente. Parece que eu tô falando uma coisa e embola em outra. Parece que minha língua tá embolada, mas na verdade é só por conta da gripe mesmo. Vamos bater aqui um pouco e essa parte aqui já tá pronta. Depois é só a gente preparar a calda e colocar o pudim no forno. E assim como fazer o caramelo do pudim exige muita paciência, viver com a baixa visão também. Porque a paciência, porque só com o tempo que a gente vai vivendo com essa deficiência é que a gente vai aprendendo a lidar com as críticas, a lidar com as pessoas, com tudo que a gente vive no nosso dia a dia. É só com a paciência e com o tempo que a gente vai aprendendo a adaptar as coisas. Eu, por exemplo, já aprendi a adaptar a minha cozinha, a minha casa, o jeito como eu cozinho para que fique acessível para mim. Então, foi só com o tempo, não foi do dia para a noite. Então, assim como a calda do caramelo, né, que a gente tem que ter aqui uma paciência, tem que ir com calma, que demora para derreter e você não pode deixar queimar, né, tem que ficar de olho. A baixa visão é a mesma coisa. É com tempo, paciência, dedicação que a gente vai aprendendo a viver e a lidar com essa deficiência da melhor forma possível. Eu não estou querendo dizer que é impossível, por exemplo, não, mas que com o tempo e dedicação a gente consegue tudo, a gente consegue adaptar, tudo que a gente consegue resolver, né? Desde que a gente tenha tempo e paciência para fazer isso acontecer. Então, tudo que a gente precisa é isso, sabe? Tempo, dedicação e paciência para viver a melhor fase da baixa visão, né? Que é a fase da aceitação, a fase onde você está bem com a sua deficiência visual. Ter baixa visão me ensinou também muitas coisas, como, por exemplo, pedir ajuda quando a gente precisa. Aqui o caramelo eu achei que estava bom, mas na verdade ele estava um pouquinho fino, né? Que eu coloquei água demais. E aí pedi ajuda aqui do meu esposo para ele olhar, a gente colocou mais um pouquinho de açúcar para que ele realmente ficasse bom. Além da ajuda também é importante a gente ter empatia, não só com as pessoas com baixa visão, mas com outras pessoas também. Agora a gente já está aqui na última etapa praticamente, já está tudo pronto, só montar e colocar no forno. O forno também já está ligado, 210 graus para colocar, bem mais grosso agora, mais consistente do que quando eu fiz, né? Espalhou? Eu dei uma espalhada, mas espalha melhor. Mas tá, você. Tá filmando, viu? Tá? Porque eu também tava com medo de cair em mim, aí fui devagar. Vou espalhar aqui. Tá pegando. Quiser vir um pouquinho mais perto, aí, mais pra cá, pra esquerda. Aí tá bom. Agora eu vou pegar aqui a mistura pra colocar lá. Acho que já deu, não? Pra ficar bem do lado. Aí na hora de colocar no forno, a acessibilidade que eu faço é sempre ligar essa luz que já vem nele. Porque aí facilita de enxergar um pouco mais. Agora era bom se eu tivesse 2 luvas. Amor, é melhor você colocar aqui.
porque tá mais pesado. Tem que comprar outra dessa. Quer um pano de prato? Coloca de um lado, né? A carne você vai colocar aqui embaixo? Ah, então. O negócio botar em banho-maria, em banho-maria. Ah, é verdade. Tem que botar dentro primeiro. Verdade. Tira aí. Bota aqui. Coloca em cima aqui, ó. Deixa eu colocar. Primeiro Vê se a quantidade de água tá boa. Porque transparente é ruim de ver. tá frio. Enquanto o pudim tá aqui assando, a gente vai conversar um pouco. Se eu pudesse conversar com a Ruana do passado e dar um conselho para ela, a única coisa que eu falaria é: tenha calma, tenha paciência. A sua visão não vai te impedir de chegar onde você quer. Talvez você demore, talvez seja um caminho diferente das outras pessoas, porque você é diferente, você tem uma baixa visão, você enxerga de um jeito totalmente diferente. Então, assim, calma, tenha paciência e trilhe o seu caminho, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar os seus sonhos, por mais que demore um pouco, por mais que seja fora da curva, por mais que não seja o mesmo sonho que as outras pessoas, né? Mas com acessibilidade e paciência, eu tenho certeza que você consegue chegar em qualquer lugar. A parte mais difícil do pudim é virar. É que desceu? Não desceu. Ui, tá quente. Tá quente. O pior é que vai grudar, né? Um caramelo aqui. Isso aqui. Então pegue. Só ficou baixinho, mas ficou bom. Vou virar aqui pra mostrar. Agora chegou a melhor parte do vídeo, que é comer o pudim. E nesse momento eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui me acompanhando nesse tempo de canal, né? 2.000 inscritos. Eu já quebrei aqui o pudim na hora de servir, mas não tem nada não. O que importa é comer. E que venham mais inscritos, né? Cada vez mais. 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. E que esse canal continue sempre sendo um espaço de acolhimento, um lugar onde vocês possam se encontrar, entender a deficiência visual de vocês e principalmente entender que você é um ser humano e, por que não, também um lugar para a gente se deliciar comendo um bom pudim. O pudim ficou bom, viu? Apesar de não é só bonito, o bicho aí também ficou gostoso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui comendo esse pudim maravilhoso.